O filme começa com uma cena da Han, que é a personagem vivida pela Saoirse Ronan, tomando banho e chorando, enquanto a gente ouve uma narração dela falando que no começo foi intenso, no começo foi difícil. Ali por enquanto parece que ela está se referindo ao início daquele mundo com toda a escassez de água do contexto apresentado ali no texto do começo. Só que não é isso. O personagem Júnior, vivido pelo Paul Mescal, acorda com as luzes da chegada do Terrence, que é um homem misterioso que vem à casa deles para falar sobre uma nova tecnologia que a empresa dele está desenvolvendo. Uma tecnologia capaz de substituir humanos por clones. Além de avisar que o casal foi escolhido para ir para o espaço, uma vez que a empresa está em busca de repopular um novo planeta e deixar a Terra nesse estado deplorável aí para trás. Mas o problema é que o Terrence diz que por enquanto só o Júnior vai, porque é uma fase teste ainda, e que a Han vai ter que ficar na casa deles enquanto ele tá lá em cima. De início, o Júnior recusa e se mostra revoltado com a informação, mas o Terrence diz que se ele não for, vai ter que sofrer as consequências. A ida do Júnior então tá marcada para dali a 2 anos, tem muito tempo até lá, e nesse meio tempo o Terrence volta a visitar o casal para fazer análise de comportamento e rotina do Júnior, justamente para aplicar isso em um clone substituto que eles pretendem deixar com a personagem da Han, enquanto o verdadeiro Júnior viaja para o espaço. Tá, de resto vocês viram tudo o que acontece, né? Mas vamos então às explicações. Desde o primeiro minuto do filme, desde que o filme começa pra gente, naquela cena lá do chuveiro, o Júnior já é o clone substituto. O verdadeiro já tá lá no espaço. Aquela primeira visita do Terrence no filme foi uma coisa ensaiada, porque foi a primeira visita dele na presença do Júnior clone. E é por isso que tinha ficado tão evidente que a Han sabia quem era lá fora. Lembrando que o Júnior até chega a tirar satisfação com ela, questionando como ela já sabia que era um homem, né? Porque aquela versão daquele encontro já tinha acontecido fora da tela, só que a gente não viu. O filme começa depois disso. A gente começa a acompanhar o filme com o Júnior já substituído, mas ele também não sabe disso, só quem sabe é a própria Han e o Terrence. Nós e o Júnior não sabemos. Acontece que as visitas ocasionais do Terrence não foram para análise de comportamento e rotina, não foi nada disso, mas sim análise de testes para o clone, para saber se está funcionando bem, como ele está lidando com a rotina do casal e de trabalho. Inclusive é por isso que o Terrence mostra tanto interesse na vida dele, chegando até a acompanhar o cara no trabalho. Foi só para ver se esse clone já estava funcionando bem. No final da primeira visita do Terrence tem até um detalhe interessante que faz parecer que o Júnior é ativado por luzes. Na hora que o Terrence se despede e liga o carro acendendo o farol, o Júnior parece que dá uma ligada, né? Dá uma acordada ali, como se fosse ativado pela luz. A mesma coisa acontece lá no comecinho do filme, quando ele acorda com as luzes do carro do Terrence chegando. Muito interessante. E agora então você entende a narração inicial da Han, né? Ela estava se referindo ao começo daquela vida com o clone. Foi difícil, foi intenso no começo. E a pista mais descarada é quando eles vão dormir depois da primeira visita do Terrence. O Júnior tenta se aproximar dela na cama e ela demonstra uma certa expressão de nojo e pede para ele dormir no quarto de hóspedes, claramente fingindo um mal-estar. Ela faz isso porque ali a gente não sabe ainda, mas aquela seria a primeira noite deles juntos. A primeira vez que ela passaria a noite com a versão clone do Júnior. É por isso que ela reage daquela forma, como se tivesse com nojo. Na hora ali parece só que o casal tava indo de mal a pior, né? Mas não era isso não. Inclusive repara o que ele fala nessa cena. Ele fala, né, sobre a camiseta dela e diz que lembra que foi a camiseta que ela tava vestindo quando eles se conheceram. Agora olha isso, volta para aquela cena lá dela dormindo. Ele não mentiu, foi a camiseta que ela tava vestindo mesmo quando ela e o clone se conheceram, lá na primeira noite que a gente acompanhou. Só que aí acontece uma coisa que o Terrence esqueceu de calcular, né, meu nobre? A Han acaba se apaixonando, ou melhor, se reapaixonando pelo Júnior clone. Ela consegue ver nele uma coisa que já tinha se perdido com o verdadeiro Júnior, um cara que ela já amou de verdade antes. E aí tem um dos comentários mais interessantes do filme. Pra Han, o robô parecia mais real do que o verdadeiro marido dela. Isso porque as memórias implantadas nele eram muito frescas ainda. E aí o falso Júnior queria experimentar todos aqueles sentimentos de novo, sentimentos que o verdadeiro Júnior já tinha deixado pra trás. Por isso ele acaba conquistando a Han. Olha aí agora, nesse momento é a primeira vez no filme inteiro que a gente vê o verdadeiro Júnior. A Han corta o cabelo antes da chegada dele, querendo ser uma nova pessoa na frente de uma pessoa antiga, mas ele chega e nem repara. Agora é muito interessante quando é revelado pro clone que ele era o clone o tempo inteiro. O comportamento do clone nessa cena é absurdamente mais humano e emocional do que o comportamento do verdadeiro Júnior, que observa a cena parado, estático, como um robô. Lembrando, ó, Júnior clone,
Júnior de verdade, só pra ficar claro aí, né? E aí tem o segundo final, né? O pós-final. A Ren foi substituída no final ou ela também sempre foi um clone? Ou então ela só mudou de ideia e voltou pra casa? Vamos lá, tem 3 detalhes que respondem isso. O primeiro é o da carta. Ela diz ao Terrence que caso ela decidisse partir, deixaria uma carta em branco pro Júnior, porque uma carta em branco diria muito mais do que palavras. Ela deixa a carta pra ele no final, dando a entender que ela realmente partiu. O segundo detalhe é a gravação que o Júnior encontra da Ren. Ele também fez essa gravação pro Terrence no passado, tanto que ele inclusive observa ela ouvindo a fita pelo buraquinho ali do banheiro. Essa gravação aí é a primeira entrevista que o Terrence faz com a pessoa para iniciar o processo de clonagem. Então ele encontra a gravação da Ren e também depois ele observa ela ouvindo a gravação dele. E agora o terceiro e mais importante, o besouro. No meio do filme a gente vê como a verdadeira Ren reage ao besouro. Ela sente nojo e aflição e pede pro Júnior matar. Vocês lembram disso, né? Tá a cena aí. Mas o Júnior fica curioso com o bicho e olhando pra ele inofensivamente. E aí no final a Ren vê um besouro na pia, mas ela não pede pro Júnior matar dessa vez e nem demonstra nenhum tipo de nojo. Ela fica ali, curiosa com o bicho, olhando pra ele inofensivamente. Então sim, a Ren foi substituída no final. Essa Ren que aparece no final é uma substituta que deram pra ele pra atingir as expectativas dele, né? E a Ren verdadeira foi embora de avião ali pra um lugar que parece Irlanda, sei lá.